Chegou a hora da verdade para Flamengo e São Paulo, que disputam a final da Copa do Brasil, a finalíssima agora no Morumbi, segundo jogo, que vai decidir de fato se o São Paulo leva a primeira Copa do Brasil para casa ou se o Flamengo consegue uma virada histórica, uma vez que nunca um time que ganhou como visitante o primeiro jogo perdeu o título da Copa do Brasil desde que a competição começou a existir nesse formato. Então, o Flamengo tem um grande desafio pela frente e o São Paulo também, afinal de contas, algo inédito acontecerá no Morumbi neste domingo. O Flamengo promete mudanças que vão além de Arrascaeta e o São Paulo promete manter a estratégia para tentar vencer, aproveitando, ao contrário do que era o retrospecto fora de casa, aproveitando o retrospecto positivo que tem no Morumbi para tentar se sagrar campeão. Vamos entender aqui nesse vídeo o que muda, e você pode acompanhar esse jogo escutando os meus comentários táticos, se tornando membro do canal. Membros do canal pagam R$5 por mês e têm acesso ao canal de WhatsApp e ao chat de WhatsApp. No chat a gente troca ideia e no canal de WhatsApp eu faço comentários táticos minuto a minuto durante todos os jogos do Flamengo, inclusive esse que a gente vai ouvir e assistir juntos. Então vamos nesse vídeo aqui falar sobre tática sem tatiqueio. Bom, primeiro vamos falar o que não pode se repetir, né? O Flamengo, no primeiro jogo, começou jogando com uma marcação zonal, né? E aí tinha o Gabigol pelo lado e o São Paulo tinha muito espaço para sair jogando. O Dorival até entende isso nesse momento e briga com o Beraldo. Logo em seguida, essa marcação zonal gerou confusões, né, no Flamengo. Defensivamente, o Pulgar deixando para o Gabigol sem entender que era ele quem era obrigado a fechar esse espaço quando vinha pelo lado oposto, e o São Paulo progredia muito tranquilamente, fazia 2 contra 1 no Wesley o tempo inteiro. Na verdade, se a gente for raciocinar claramente, o gol demora para sair. A marcação zonal tem como característica também a baixa pressão no homem da bola quando ela não está bem encaixada, e não estava, gerando inversões ali fáceis, espaço para 1 contra 1, igualdade, superioridade qualitativa, né, do São Paulo em cima do Flamengo naquele setor, né? E aí, aliado às falhas individuais, né, de Ayrton Lucas, que simula uma falta, e Matheus Cunha, que fica no meio do caminho, o Flamengo sofreu o gol. Uma outra coisa que não deu certo foi a tentativa de tirar a referência do Rafinha no momento ofensivo do Flamengo. O Flamengo tentava, ali com o Bruno Henrique, tentar gerar duelos com o Rafinha, tirando a referência dele. Só que o Rafinha é muito experiente e acertou a leitura em todos os casos. Então, até quando havia bola longa direta para tentar encontrar o Bruno Henrique num mismatch, digamos assim, ao Rafinha, isso não dava certo. O Rafinha estava sempre melhor posicionado do que o Bruno Henrique. Aconteceu, deu certo uma única vez, justamente quando aconteceu o contrário, né? Quando o Bruno Henrique trouxe a referência do Rafinha e a um toque encontrou as costas do Rafinha ao Gerson. E aí, com o Gerson ali atacando esse espaço, o Flamengo conseguiu gerar uma chance de gol quando estava 0-0 e poderia esse gol ter sido responsável pela vitória e talvez até pelo título. Competições de Copa são assim. Uma coisa que o Flamengo tem que tomar cuidado no Morumbi é a pressão ao Wellington Rato. Aí a gente vê, a gente já tinha falado sobre isso no último jogo, o Ayrton Lucas até fez uma marcação impressionante, mas essa marcação zonal mista, zonal que o Flamengo fez no primeiro jogo, não ajudou muito aí o contexto inteiro, né? Aqui o Wellington Rato com muito espaço, sendo responsável por acionar o Lucas várias vezes, o próprio Nestor no lado oposto. O René deu uma aula como marcar ele, que é justamente pressionando o homem da bola, fazendo uma marcação vigorosa e gerando com isso tomadas de decisões erradas da parte do Wellington Rato, né? Então o Internacional conseguiu ficar com a pressão e gerar decisões ali ruins do Wellington Rato graças a essa marcação pressionante do René. Já já a gente vai falar sobre o desenho tático que deve acontecer nesse jogo baseado nas escalações de Flamengo e São Paulo. Aqui o Wellington Rato tomando mais uma decisão errada e essa decisão errada sendo responsável por uma chance claríssima de gol do Inter, né? O São Paulo não teve essa dificuldade porque conseguia sair tranquilamente. Tá curtindo o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e recomenda esse vídeo para mais gente. Se você escutar meus comentários durante o jogo do Flamengo,
Torna-se membro do canal por R$5 por mês, clicando no link na descrição do vídeo, no comentário fixado, ou no botão Seja Membro. Vamos continuar com o vídeo agora, mostrando qual vai ser o encaixe entre os times. No jogo anterior, o Flamengo começou numa espécie de 4-3-3 contra o 4-4-1-1 do São Paulo, ou 4-2-3-1. Eu chamo de 4-4-1-1 porque o Wellington Rato e o Rodrigo Nestor funcionaram basicamente como volantes pelo lado e não como pontas propriamente dito, né? E aí, nesse jogo, com a entrada do Arrascaeta, né, a escalação prévia está com o Rossi, né, e não mais o Matheus Cunha, então mudança de goleiro entre as finais. Wesley, Fabrício Bruno, Léo, Ayrton, Lucas, Pulgar, Gerson, Vitor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O que muda nesse contexto? Muita coisa, especialmente no encaixe, né? Então, a saída de bola do Flamengo deve ser com 3 homens mais o goleiro e o Pulgar à frente, numa espécie de 3-1-3-3, que eu acho que foi a formação que mais deu certo entre as que o Sampaoli tentou nessa curta e já no final aí, estadia dele perante o Flamengo, né? Então, aqui o que deve acontecer? O Rato e o Nestor devem subir, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, e o Rossi deve ter essa situação aí, né? Deve ele ou o Léo alternarem como homem livre nessa saída, com o Pulgar sendo pressionado pelo Lucas Moura. E aí, nesse contexto, o que acontece lá na frente? Pedro deve segurar os 2 zagueiros, como centroavante que é, o Wesley encaixar no Caio Paulista e o Bruno Henrique se posicionar entre Rafinha e Arboleda. Esse posicionamento entre Rafinha e Arboleda limita um pouco os saltos do Rafinha e gera uma superioridade numérica para o Flamengo na linha de volantes do São Paulo. Então, atrás dos volantes do São Paulo devem se posicionar ali Vitor Hugo, Arrascaeta e Gerson, o que pode trazer ao Flamengo mais posse de bola, aliado a uma marcação pressionante, né? Diferente da marcação que aconteceu naquele primeiro tempo, como a gente falou ali no início do vídeo. Então, a marcação tem que ser homem a homem alta, né? Que é o pressing que a gente chama. Marcação a gente já superou que aquilo não pode acontecer nesse jogo. E não vai acontecer até pela ausência do Gabigol e aquele sistema insano de 3 atacantes, né? E aí o Flamengo deve ter superioridade numérica nesse meio. E o que isso define, né? Vai definir basicamente, vou dar 2 exemplos aqui. Na hora que a bola chegar no Pulgar, o Gerson deve abrir linha de passe para aparecer para a jogada. E aí 2 cenários podem acontecer. O Pablo Maia pode ser o cara destacado para essa marcação, o que pode fazer com que o Arrascaeta se identifique como homem livre, claro, se esse cenário que eu falei acontecer. Ou o Rafinha pode ser o cara que vai fazer essa marcação, o Pablo Maia ficar no Arrascaeta, e aí o Bruno Henrique com o Arboleda ficam disputando o corredor, tirando o Arboleda de dentro da área, o que vai aumentar espaço para o Pedro e até para infiltrações do Arrascaeta, e vai gerar o que a gente chama nesse espaço de força aí, de uma superioridade qualitativa, né? O Bruno Henrique no 1 contra 1 com o Arboleda fora da área tem superioridade ao zagueiro equatoriano do São Paulo. Então é um jogo que uma mudança, basicamente, né, além do goleiro, mas uma mudança pode fazer com que todo o cenário se altere. E essa alteração de cenário pode ser suficiente para o Flamengo ter mais tranquilidade e vencer o São Paulo. Vamos lembrar que vencer o São Paulo no Morumbi não é uma tarefa que o Flamengo não esteja fazendo há um bom tempo. O Flamengo tem vencido os clubes paulistas todos, né, lá em São Paulo. Pode ser de novo dessa forma, mas é uma final inédita para o São Paulo. O São Paulo precisa vencer, está numa fila enorme, a torcida deve fazer muita pressão e o Flamengo vai ter que estar com um componente emocional em dia, o que não é tão comum. Então vai ser um jogo que vai passar muito pelo mental e muito pelo comportamento nos primeiros minutos. A torcida do rubro-negro tem que ser pela saúde do Arrascaeta. O Arrascaeta saudável pode deixar o contexto do jogo bastante favorável por tudo isso que eu te mostrei. Será que o Dorival deve mudar alguma coisa? Bom, o torcedor rubro-negro que lembra da última final de Copa do Brasil sabe que o Dorival não é muito afeito a mudanças ali nessa parte. Ele é um cara que pensa mais futebol e não está errado, cada um tem a sua forma, nenhuma está errada, que pensa mais futebol a partir da consolidação do sistema. E o Sampaoli é totalmente ao contrário disso, né? Acho que o Sampaoli até chega a ser bagunceiro de tanto que muda. Mas o encaixe desse jogo, caso o Arrascaeta jogue,
e seja mesmo essa a escalação e os movimentos, que eu imagino que serão assim, caso a escalação seja, o encaixe é favorável, sim, a uma mudança de cenário. Será que vai acontecer? Isso aí é a pergunta de $1 milhão. Se eu já soubesse a resposta, eu ia a algum site de aposta e ficava rico, mas não sei e nem você sabe. Só iremos saber, o jogo só se define dentro de campo. E é isso que a gente vai ver esperamos que seja, nesse grande jogo de futebol, esse grande clássico entre torcidas amigas que vai acontecer nesse domingo às 4 da tarde. O que você acha que vai acontecer? Comenta aí no vídeo, deixa o teu like e encaminha esse vídeo para geral ficar informado sobre esse jogo, tá bom? Não se esqueça de se tornar membro do canal. Membros do canal escutam os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo por apenas R$5 por mês e participam de um chat comigo com uma galera boa que tá lá, tá bom? Muito obrigado e eu fui.